Olá, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Sou o pastor José, aqui da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos orar. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Esse é o Salmo 139, versículo 24. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, irmã, você que está aqui, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. E se você está agora no canal, se inscreva no canal, não perca essa oportunidade. 79,4%, é quase 80% das pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Então vai lá, se inscreva. Eu preciso de 10% desses 80% para se inscrever no canal. A plataforma entende que o conteúdo é bom e assim podemos fazer mais e melhor. Podemos levar adiante o conteúdo que nós estamos sempre apresentando por aqui, tá bem? Se você está no Face, coloque o prefixo arroba e a palavra destacar logo a seguir e veja o que acontece. Meu irmão, antes de mais nada, nós vamos trazer aí o tema A Face do Perdão, as muitas armadilhas do inimigo. Bem, eu quero indicar aqui para você esse livro aqui, ó, de John Bevere, um americano, tá? Eu comprei esse livro lá no estado do Rio de Janeiro, primeiro livro dele que eu comprei, e aí eu tenho quase toda a coleção desse autor aqui, A Isca de Satanás. Como que o inimigo prende as pessoas? Ele apresenta que a isca de Satanás é a ofensa, tá aqui. É um best-seller e eu indico para você ler esse livro e comprar esse livro. Tem no Mercado Livre, tem no Amazon, tem muitas plataformas aí esse livro e vai ajudar e muito, tá bem, meu irmão? Vamos lá então a nossa prática nessa oportunidade. Vamos falar aqui sobre o perdão. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Então, eu quero ler aqui para você o primeiro versículo que está em Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Um rei que quis fazer contas, ou quis então resolver a dívida com os seus servos. Essa passagem está lá em Mateus 18, do 23 até o 35, onde trata exatamente da dívida. E nós temos nessa passagem dois personagens, tá? Um personagem que devia muito ao rei, e o rei pediu, né, que ele pagasse aquela enorme fortuna, e nós já vamos colocar aqui as proporções. E aquele homem, aquele servo, não tinha como pagar a dívida. Então o rei vai lá e sugere que fosse vendido ele, a esposa, os filhos, toda a propriedade, porque vendendo ele, vendendo a esposa, o filho e tudo o que ele tinha, ainda não dava para pagar a dívida. Será que está parecendo com alguma coisa? Aí eu pergunto, nós, eu e você, tínhamos como pagar a conta? De tão devedores que éramos e tão pecadores que ainda somos, nós temos como pagar? Mas glória a Deus que Jesus Cristo veio e pagou a dívida. E o Senhor Jesus nos justifica pelo seu sangue, pelo sacrifício dele naquela cruz. Bem, a tipologia do rei aqui, né, é a tipologia de Deus acertando as contas. Bem,
Se deixar para acertar as contas no final, não tem como pagar. Porque a ofensa é tão grande, ela é imperdoável, a não ser pelo sangue de Jesus, a não ser aceitando o sacrifício vicário de Jesus Cristo Nazareno. E ele vai lá e paga a conta. É como aquela pessoa que deve ali no empório, deve ali no armazém, e a conta só aumenta, não consegue pagar, vai lá, pede mais fiado. O dono do empório, ele é complacente, ele tem compaixão, ele segue vendendo, mas a dívida aumenta a dívida. Aí, de repente, ele vai de novo lá, ou levar um pouco de dinheiro para pagar um pouco, ou pedir para fiar mais, e ele chega lá e o dono do empório diz assim: alguém pagou a sua conta, você não deve nada. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele pagou a conta. Ele pagou a conta e nos deu condições de nos aproximarmos de Deus. Bem, a tipologia do acerto de contas. Aí, este rei aqui começa então a chamar ali os seus servos e ele começa a acertar as contas. Bem, esse servo, ele devia 10.000 talentos, mais ou menos 3 milhões de dólares. Eu fiz aqui um cálculo estimativo, tá? De acordo com a época em que o livro foi escrito, né? As grandes parábolas da Bíblia, este livro, e 10.000 talentos, mais ou menos 3 milhões de dólares, ou ainda em reais, 18 milhões de reais. Quem tem 18 milhões de reais para pagar a conta? Aqui, para a gente exemplificar como a parábola nos apresenta, não tem como pagar. Bem, diante do perdão que este servo que devia 10.000 talentos recebeu, ele toca a vida, ele segue a vida. Aí ele encontra um conservo, uma pessoa que devia a ele. E ali ele começa a pressionar aquela pessoa para lhe pagar. Esse servo foi perdoado de uma dívida que ele não podia pagar e agora ele está cobrando de maneira exagerada, hostil, aquele que deve a ele. E ele devia 100 denários, mais ou menos 12 dólares, ou então 72 reais. Veja, acompanhe o raciocínio. Ele devia 18 milhões de reais, mais ou menos, para contextualizar essa prática. Agora ele tem esses 18 milhões perdoados, mas ele quer receber 72 reais. Está errado. Se recebeu o perdão de tão grande dívida, por que ele não fez a mesma coisa? Transferir o perdão, liberar a misericórdia. Esse é então um princípio do reino. E aqui o Senhor está, nesta parábola, apresentando uma situação de relação do homem para com o homem. Sempre nós estamos falando de Deus para com o homem, do homem para com Deus, não é? Da presença de Deus no meio. Mas nessa parábola, o Senhor apresenta uma situação relacional do ser humano com o ser humano. E o critério, o princípio para fazer parte do reino é a misericórdia. Você exerce a misericórdia porque Deus exerceu misericórdia com você? Ou será que nós achamos que temos direito de receber perdão? Em Jesus Cristo nós recebemos perdão, mas não é algo que a gente merecia. Aí eu coloco assim para você: será que essa pessoa que te ofendeu, merece perdão? Não merece. Mas, entretanto, você recebeu, você transfere. Porque nós não merecíamos. E liberamos a misericórdia, liberamos o perdão.
Por que não perdoar também alguém que não merece? Por que ficar preso com alguém em nossas mãos, podendo com que nós venhamos voar quando nós liberamos o perdão? O mesmo sentido, não merecemos, mas recebemos perdão. As pessoas não merecem? Não merecem, mas perdoa. Perdoa, que vai mudar algo na sua vida. E vai mudar algo na vida da pessoa que recebe o perdão também. Essa é a lei do reino, é uma das leis do reino. O Senhor Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o seu semelhante. Veja aqui o versículo seguinte que eu trago aqui para você. Efésios 4:32. Diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Deus nos perdoou pelo sacrifício de Jesus Cristo. E se eu recebi o perdão, eu também libero o perdão. É uma lei do reino, gente. É um mistério. E quando não liberamos o perdão, ficamos presos, como o anzol no peixe, como o peixe no anzol, fisgado, né? Como indiquei aos senhores, aos irmãos, este livro, a ofensa é uma grande armadilha. E o perdão é o exercer a misericórdia. Vem de Deus isso. Veja, Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Recebemos tão grande misericórdia, transferimos a misericórdia, perdoamos para sermos perdoados. Temos que ter a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. O pensamento é não querer o mal do homem. Aí, o versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O versículo está bem claro. Nós podemos entender claramente o princípio do reino. Eu faço para poder receber. Aí, Mateus 6,12, a oração do Pai Nosso. Lá no versículo 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É um princípio maravilhoso do reino. O Senhor Jesus, ele nos deixou esse princípio, o princípio do reino. E o princípio do reino é transferir o perdão, transferir a misericórdia. Isso é extraordinário. E tem mais. Perdoe, receba perdão e olhe para você mesmo e perdoe-se. Pare de se cobrar tanto. Confie em Jesus Cristo, você vai voar e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Bem, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Se esse vídeo serviu para você, manda ele para mais alguém. Inscreva-se no canal.